Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus, aleluia, que bênção maravilhosa. Deus continue abençoando e que nós possamos ser realmente essa família que valoriza estarmos à mesa, amém, meus irmãos? Um momento de comunhão com a nossa família é algo realmente maravilhoso, amém? Graças a Deus. Que ele fique de pé no seu lugar neste momento. Vamos meditar na santa palavra de Deus. Só a igreja que ama a palavra de Deus, dá um glória a ele aí. Aleluia, Pai, nós amamos a tua santa palavra, amém? Então vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Queridos, feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos, Espírito Santo, continue, ó Deus, tendo liberdade em nosso meio. Fale aos nossos corações. Somente a presença do Senhor é bem-vinda entre nós, Senhor. Declaramos que os nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está receptivo para ouvir somente a tua voz. Por isso nós repreendemos toda voz contrária à palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, complete a boa obra que o Senhor já começou a fazer em cada coração que aqui está. Aquelas pessoas que também estão assistindo nas suas casas, aonde chegar essa transmissão. Ó Deus, que a palavra do Senhor venha trazer cura, vida, libertação, porque a palavra do Senhor é poderosa e é nela que nós depositamos a nossa fé. Fala conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meus irmãos, aqui em Lagoinha Barreiro, por tudo que Ele tem feito através de cada um dos irmãos. Hoje nós estamos, meus irmãos, em toda a Lagoinha global, em todos os cantos do mundo aonde tem uma lagoinha. Hoje é o nosso congresso de GCs, nosso congresso de células. Hoje nós estamos caminhando sobre a importância do discipulado na igreja, a importância de nós entendermos que o Senhor nos chamou para sermos discípulos e gerarmos novos discípulos. Então, em toda a Lagoinha, lá desde aqui de Belo Horizonte até no Japão, onde tem uma lagoinha, hoje nós estamos sendo ministrados pelo Senhor. O Senhor tem nos despertado sobre esse entendimento que, infelizmente, tem se perdido, infelizmente, na igreja do Senhor aqui na terra. Estamos vivendo, meus irmãos, tempos onde os princípios bíblicos têm sido negociados, os princípios e valores do reino de Deus têm sido negociados. As pessoas têm perdido o foco, o propósito pela qual elas foram libertas de uma condenação ao inferno, resgatadas pelo poder do sangue de Jesus, feitos filhos e filhas de Deus. E muitas vezes as pessoas elas têm se acomodado dentro dessa realidade, que é uma realidade poderosa, sim. É uma realidade gloriosa, sim. Passamos de escravos para libertos, de condenados, não é? Para sermos agora filhos de Deus. De fato, assim somos. Porque nós cremos que o sangue de Jesus nos libertou, o sangue de Jesus nos resgatou e nos deu uma filiação. Temos Deus como nosso Pai. Mas Deus não quer que nós paremos nessa realidade. Porque Deus quer que nós sejamos filhos e filhos que gerem outros filhos. Ou seja, Deus quer que nós sejamos discípulos, que gera outros discípulos. Jesus não pagou um alto preço pela minha salvação e pela sua salvação na cruz do Calvário, meus irmãos, apenas para nós termos um número de membros, apenas para sermos membros da igreja e ficarmos satisfeitos com isso. Não.
O Senhor pagou um alto preço pela nossa salvação, para que nós possamos caminhar nos passos que Jesus caminhou aqui na terra. Jesus, ele caminhou aqui na terra obedecendo em tudo o que o Pai Celestial o ordenou a fazer. Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus, ele é Deus. Ele se materializou, ele se tornou carne, ele se fez carne aqui na terra, caminhando conosco. E agora, como filho, ele obedeceu em tudo ao Pai. Qual foi o primeiro exemplo de Jesus em obediência ao Pai aqui na terra? Antes de Jesus começar a sua missão, querido, o Pai já tinha instruído para ele. E quando ele começa então a sua missão, ele chama 12 discípulos para caminhar com ele. 12 pessoas, das mais diversas formas. 12 pessoas, muitas delas problemáticas inclusive. Jesus apresenta para elas o reino de Deus. Aquelas pessoas creem na palavra de Jesus, entendem o que é o reino de Deus, se convertem ao reino de Deus, entendem que elas foram compradas, que elas foram lavadas, que agora elas, ao entenderem que Jesus é o Salvador da humanidade, elas firmam aliança com o Senhor. Jesus chama elas para esta aliança, e essa aliança fala de caminhar juntos. Então agora Jesus, uma vez que eles entenderam a mensagem do reino de Deus, Jesus a chama: olha, venham me seguir, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês serão os meus discípulos. Então Jesus, ele treinou, ele capacitou aqueles 12 discípulos. Jesus, ele operou milagres? Sim, ele operou milagres, libertou, curou, enfim, Jesus operou tantas libertações, curou cego, paralítico andou, morto ressuscitou. Mas Jesus, querido, ele não simplesmente operou milagres, libertando pessoas. Jesus também, ele veio trazer a mensagem principal do Evangelho, que é: sede meus imitadores, façam discípulos. Por quê, meus irmãos? Nunca foi o propósito de Deus apenas curar as pessoas, apenas prosperar as pessoas, apenas abençoar as pessoas. Nunca foi propósito de Deus de ter na terra uma igreja composta de muitos milhões, inclusive, de membros. Uma igreja cheia de pessoas. Mas que infelizmente temos visto hoje essa realidade. As igrejas estão simplesmente cheias de pessoas, cheias de membros, números. Mas infelizmente muitas vezes vazias de discípulos. Porque o que é o discípulo, querido? O discípulo é aquele que caminha na pegada do mestre. O discípulo é aquele que anda nos passos do seu mestre, obedecendo o seu mestre em tudo. O discípulo, ele é o aluno. Jesus, ele é conhecido também como o nosso mestre, aquele que foi chamado para nos ensinar, aquele que teve a missão aqui na terra de nos ensinar as verdades do reino de Deus. E uma vez que nós aprendemos as verdades do reino de Deus, somos discipulados pelo mestre, instruídos pelo mestre. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a maior glória, querido, da igreja é a multiplicação dos discípulos. Sabe por quê? Porque discípulo, ele multiplica discípulos. Discípulo, ele entende a sua vocação. Discípulo, ele entende o seu chamado. Discípulo, ele entende que muito mais glorioso, querido, do que receber um milagre aqui na terra. E Deus, querido, ele pode, quer e tem operado realmente muitos milagres. Mas Deus não quer que nós fiquemos nesse nível de membros, termos um número de carteirinha da igreja. Deus, querido, quer que eu e você sejamos discípulos, discipuladores que fazem discípulos. Então hoje o tema geral em toda a Lagoinha Global é discípulo intencional. Intencional, porque o discipulador, ele tem intenção. Jesus, ele foi intencional aqui na terra. Qual foi a intenção de Jesus? Implantar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Ele foi intencional quando ele chamou os seus discípulos para caminhar com ele, mostrando para eles o propósito pela qual eles foram libertados do inferno.
salvos pelo poder do sacrifício de Jesus, entenderam uma missão, entenderam um propósito. E Jesus em todo o tempo falou com ela: olha, vocês têm um propósito, a vida de vocês tem um propósito. Assim como eu tenho um propósito, assim como eu fui enviado aqui nessa terra para cumprir o propósito do meu Pai, Jesus ele foi fiel na mensagem do Pai, na missão que o Pai lhe confiou, e ele passou essa mensagem para os seus discípulos. Então vieram 12 discípulos, depois 70 discípulos. Quando chega em Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles discípulos que foram ali ministrados por Jesus, e outros discípulos, quando estavam ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, estavam ali orando, e de repente veio um vento impetuoso que encheu toda a terra, toda aquela casa, melhor, e ali todos foram cheios do Espírito Santo. Ali estava quem? Aqueles que se prontificaram a serem discípulos de Jesus, estavam ali em obediência. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: olha, eu preciso ir para o meu Pai, mas vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim eles obedeceram, permaneceram em Jerusalém. E no dia de Pentecostes, todos estavam ali reunidos naquele mesmo lugar, e de repente veio o vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir dali, aqueles homens, ao receberem o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo de Deus, eles então começaram a multiplicar novos discípulos na terra. E assim, meus irmãos, foi de geração em geração. Décadas se passaram, séculos se passaram. Jesus então ele pega um bastão que recebe do Pai Celestial, discipula 12 discípulos. Logo depois ele chama mais 70 e passa a missão também para os 70, e fala para os 70: olha, agora vocês vão de 2 em 2 nas casas, para ensinar para as pessoas a mensagem do reino de Deus. Então a missão do discípulo era ir de casa em casa, ensinar a mensagem. E à medida que eles foram ensinando, alguns recebiam a palavra, alguns passaram a crer na palavra, crer na mensagem do Evangelho. E agora chega no dia de Pentecostes, estavam ali mais de 100 reunidos, e de repente veio o vento do Espírito, encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E agora então, eles começam então a dar sequência àquilo que eles receberam de Jesus, receberam dos apóstolos. Então agora foi multiplicando discípulos que vieram fazendo novos discípulos. E aí, irmão, presta atenção. Jesus então ele recebe o bastão do Pai Celestial, discipula 12, discipula 70. Os 70 recebem o batismo com o Espírito Santo, e a partir dali todos os novos discípulos. É o bastão que foi passando de geração em geração. Irmão, se eu e você estamos aqui hoje recebendo a palavra de Cristo, sendo igreja do Senhor Jesus, foi porque um dia, meus irmãos, os discípulos que receberam a missão lá atrás foram fiéis, não negaram o chamado, não negaram a missão. No início da igreja, em tempo de intensa perseguição, muitos discípulos de Jesus foram crucificados, outros foram decapitados, se tornaram mártires, mortos das mais cruéis formas, com exceção do apóstolo João, que terminou seus dias na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse. Mas mesmo assim a história diz que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu milagrosamente. Então foi o único discípulo que morreu de forma natural na ilha de Patmos. Mas todos os outros se tornaram mártires da igreja, discípulos fiéis que em um tempo de intensa perseguição, de muito sofrimento, eles não negaram a missão, eles não jogaram o bastão fora, eles não negaram o chamado. Pelo contrário, o próprio discípulo Pedro, quando ele estava prestes para ser morto, ele seria crucificado, assim como o mestre Jesus foi crucificado. Mas no momento da sua morte, ele fala para os seus crucificadores: ei, já que vocês vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer como o meu mestre morreu. E Pedro então ele foi crucificado de cabeça para baixo, com as mãos e os pés abertos.
Hoje nós conhecemos aí como aquele discípulo, querido, que um dia tinha um coração tão duro, um dia negou Jesus 3 vezes, mas no dia que ele entendeu quem era Jesus, o que Jesus fez na vida dele, o dia que ele entendeu quem ele era e quem ele poderia ser a partir de Jesus habitar na vida dele, ele dá esse exemplo: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifiquem, mas de cabeça para baixo, se tornando um dos líderes proeminentes da igreja. Meus irmãos, a expectativa do coração de Deus não mudou com relação à humanidade. O problema, sabe o que é? É que a expectativa de muitas pessoas que chegam às igrejas hoje, elas chegam com expectativa materialista. Ah, se você vier para a igreja, ser pobre vai ficar rico. Ah, se você vier para a igreja, seus problemas irão acabar. Olha, lá na igreja, você vai lá e você vai receber uma oração poderosa. Você vai receber uma revelação. E as pessoas muitas vezes, infelizmente, têm visto a igreja como um shopping espiritual. Que elas podem ir ali, receber uma bênção e depois ir embora. Queridos, Jesus, ele não pagou um alto preço por mim e por você. Jesus não pagou um alto preço pela sua igreja. Entenda isso, meu irmão. Para que nós sejamos crentes esquentadores de banco, esquentadores de cadeira, no nosso caso. Deus nos chamou, Deus pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, meus irmãos, para que nós possamos ir e fazer discípulos, dando sequência à obra que ele começou aqui na terra, que foi passado de geração em geração por outros discípulos. E agora digo para você, é o meu momento, é o seu momento, é o nosso momento, para que Deus não seja preciso levantar uma outra geração que venha fazer aquilo que de repente nós não estamos fazendo. Que eu e você, meus irmãos, possamos realmente nos acordar, sabe, como igreja, e entender que muito mais importante do que chegar multidões e multidões na igreja que ouve a palavra, mas o que nós queremos, o que o Senhor quer sobretudo, é que essas pessoas ouçam a palavra, se convertam a Jesus e se tornem discípulos de Jesus, e discípulos que fazem outros discípulos. Então, não se contente e não se conforme em ser um crente, querido, de carteirinha, em ser um número na igreja. Você é muito mais precioso do que um número. Você não é simplesmente um número, pelo contrário. Eu e você valemos exatamente o preço que Jesus pagou por nós ali naquela cruz, meus irmãos. Ou seja, nós temos um valor inestimável, um valor inesgotável. Nós não fomos comprados por ouro, nem por prata, a Bíblia diz, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, ele pagou um preço que ninguém poderia pagar, mas ele não pagou esse preço para que nós assentemos num banco de igreja e ficarmos ali esperando o dia da vinda de Jesus, ou o dia da nossa morte, e vamos estar com ele na eternidade. Ei, querido, a Bíblia diz em João 15,16, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi ele que nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos, e frutos que permaneçam. Então, muito mais do que ser um crente comum, ser um crente de carteirinha, ser um crente que é apenas um número, Deus te chamou para ser discípulo, discípulo que gera outros discípulos. E para isso é preciso alguns pontos, eu quero dizer para você. Primeiro dele, para ser um discípulo de Jesus, é preciso ter disposição para ter uma entrega incondicional ao Mestre. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 34. Não tem como ser discípulo sem ter essa disposição de se entregar incondicionalmente. Marcos 8, 34 e 35. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ou seja, querido, não tem como sermos discípulos de Jesus sem ter a disposição de renúncia. Mas hoje o que as pessoas querem é os benefícios da igreja, as bênçãos que Jesus pode dar, os milagres que Jesus pode operar. Então hoje a realidade é que nós vemos multidões e multidões vindo para a igreja, mas só vem com a mão assim, ó. E a mão assim você sabe o que quer dizer. A mão estendida quer dizer: tá, eu quero receber o meu milagre, eu quero receber a minha bênção, eu quero receber a minha resposta, eu quero receber. Ei, querido, preste atenção. Deus, Ele quer te abençoar? Ele pode te dar? Ele pode sim. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, galardoador daquele que dá, aquele que abençoa, e o Senhor tem realmente prazer em nos abençoar. Mas entenda, querido, a nossa vida como igreja, ela é composta de 3 princípios. Primeiramente, nós viemos na igreja, a Bíblia fala: achegai-vos diante do Senhor com ações de graças, e nos seus lábios com hinos de louvor. Ou seja, a nossa primeira atitude, expressão de culto ao Senhor, um culto racional, um culto que agrada ao Senhor. Então primeiramente é achegar diante do Senhor com hinos de louvor, adorando ao Senhor. Ou seja, com as nossas mãos assim, significa mãos que adoram ao Senhor. E uma vez que nós adoramos ao Senhor, meus irmãos, então o Senhor começa a derramar bênção, o Senhor começa a nos abençoar, começa a curar, começa a libertar, começa a trazer palavras. Então nós recebemos, porque devemos sim receber, porque Deus, a característica, a identidade de Deus é o Pai, e o Pai abençoa os seus filhos. Mas também não para por aí, querido. Quando nós adoramos a Deus, recebemos de Deus, como igreja, nós saímos aqui das 4 paredes com as nossas mãos assim também, porque mãos assim é mãos que diga: eu recebi, por isso agora eu te abençoo, porque eu fui alimentado, eu posso te alimentar também, porque eu recebi do meu mestre, eu posso te ensinar também, porque eu recebi milagre, eu te abençoo para que você viva milagre também, porque eu recebi uma palavra de ensino, eu também abençoo você para que você seja ensinado. Ou seja, a igreja é adoração, recebe e sai para abençoar, querido. É a missão da igreja. Os discípulos adoraram o mestre, receberam do mestre e saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho. Então o Senhor quer nos despertar, meus irmãos. Quer despertar a nossa consciência, sabe? Para que nós saiamos desse pensamento, né, medíocre, raso demais. Aquele crente que não cresce nunca. É o crente dá, só dá. Ei, meu irmão, o Senhor já te deu tanto. Eu posso dizer isso aqui para você no nome de Jesus. O Senhor já ministrou tanto aos nossos corações, sim ou não? Desde o tempo que você se converteu, o tempo que você está aqui na igreja, você já recebeu tanto de Deus. E será que agora você não pode levar a palavra de salvação lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua família? Ou você prefere ser um agente, aquele crente, né? Agente 007. Só você e Deus sabe que é crente. Não, irmão. Recebemos de Deus para compartilhar com os outros. Recebemos de Deus, fomos abençoados para sermos um canal de bênção. Então não tem como querer a pessoa dizer: olha, eu quero seguir ao Senhor. Mas não tem como seguir ao Senhor sem ter a disposição de negar a si mesmo, negar o seu eu, negar a nossa vontade própria. E o texto continua dizendo: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que é perder a vida aqui? Não é você ser crucificado, não é você ser jogado, não é, em uma cova de leões, como muitos discípulos foram lá em Roma. Não é nada disso. Se necessário for, que seja também. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo aqui: olha, aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que coloca a sua expectativa nele mesmo, não consegue caminhar em fé, não consegue caminhar numa entrega, ele guarda para si mesmo. É o seu eu em primeiro lugar, é a sua vontade própria em primeiro lugar. Ele quer se resguardar, porque ele acha que aí está a solução da sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, ele já perdeu. Mas o texto diz: mas aquele que perder a sua vida
por minha causa e pelo evangelho, a salvará. A Bíblia diz, querido, o que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a pessoa adquirir riquezas neste mundo, propriedades neste mundo, fama neste mundo, ocupar a sua vida inteira com as coisas deste mundo, se tudo vai ficar aqui? O ladrão vem e rouba depois, a traça, né, e a ferrugem corrói. Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Mas muitas pessoas ainda estão querendo ganhar a sua vida. Eu preciso ter muito dinheiro no banco, porque aí eu não vou ter nunca nenhum problema. Eu preciso, né, cercar aqui, eu preciso juntar aqui, né, afinal de contas eu preciso ter lazer, né, eu preciso curtir a vida. Que não tem problema nenhum nisso. Mas entenda, a prioridade é o reino de Deus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus e pelo evangelho, a salvará. Por que, irmãos? Jesus, ele não obriga ninguém. Mas entenda algo, toda a escolha tem os seus resultados. Toda escolha tem os seus resultados. Querido, eu posso dizer para você que não tem privilégio maior do que sermos discípulos de Jesus. Porque olha aqui, alguns privilégios de sermos discípulos de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 22. Quero ser bem didático com você nesses 7 princípios, né, que são privilégios, na verdade, de alguém que é discípulo de Jesus. Lucas 22, 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Primeiro privilégio, então, de um discípulo do Senhor, ele tem uma vida de intimidade com o Senhor. Esse é o primeiro princípio. Ele tem uma vida de intimidade. Querido, Jesus, ele tinha muitas pessoas perto dele. Muitas pessoas estavam ali atrás de Jesus. Multidões e multidões. Por onde Jesus passava, multidões estavam. Mas quem estava à mesa com Jesus? Só os discípulos. Só os discípulos. Quem assentava e olhava olho no olho? Alguns discípulos ainda mais chegados, não é? Tinha até aquele que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. E Jesus, então, meus irmãos, ele honra aquele que é discípulo. Porque o texto diz, olha, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Ou seja, durante as provações que Jesus passou, os discípulos estavam ali, ao lado de Jesus. Então agora, Jesus os honra, dizendo, olha, então agora eu designo a vocês um reino. Assim como meu Pai designou a mim, ou seja, assim como meu Pai me honrou, saibam vocês, meus discípulos, que eu também estou honrando vocês. Para que vocês possam comer e beber na minha mesa, no meu reino, sentar em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, além de vocês desfrutarem de uma intimidade comigo, que muitos não têm, ouvir da minha boca, estar próximo de mim, eu vou ministrar no coração de vocês tudo que o Pai tem ministrado ao meu coração, porque vocês têm sido fiéis. Tem prova, tem luta, tem tribulação, mas vocês têm permanecido fiéis a mim. Por isso eu vou honrar vocês. Vocês já não farão mais parte desse reino de trevas, desse reino da condenação eterna, mas agora vocês fazem parte do reino de Deus. Assim como eu sou do reino de Deus, eu e meu Pai somos um. Vocês agora também vão ter intimidade comigo, farão parte do meu reino. E tem mais, segundo ponto, eu vou dar a vocês autoridade. Mateus capítulo 10, versículo 1. O discípulo de Jesus, ele recebe poder e autoridade. Ei, irmão, presta atenção. Jesus, ele não dá poder e autoridade para qualquer crente, não. Jesus, ele prometeu que daria poder e autoridade para os discípulos. Os discípulos. Olha o que diz Mateus 10, 1.
chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Quem ele chamou? Ele chamou a multidão? Ele deu poder e autoridade para a multidão? Não. Mas ele deu poder e autoridade para aqueles que eram seus discípulos, porque Jesus investe naquele que quer investir em outros. Vou dizer de novo, Jesus só investe naquele que quer investir em outros. Quando você diz, Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, mas eu não quero que fique retido em mim, eu quero também ser um agente de transformação. Eu quero ser um agente de bênção. Eu quero impactar a minha geração. Eu quero fazer a diferença lá no meu trabalho, na faculdade, na minha casa. Aonde, Senhor, revista-me de autoridade, me dê sabedoria, me dê graça. Ei, querido, se o seu coração é esse, pode ter certeza, Jesus, querido, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, vai te dar palavra de conhecimento, vai te dar palavra de autoridade, vai te dar dons de discernimento de espírito, vai te dar poder, unção, querido, para curar, enfim, meu irmão, porque Deus, Ele vai te abençoar, para que você seja um agente de bênção nas outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer o amor dEle, conhecer o reino dEle, e consequentemente também se tornarem novos discípulos do Senhor. Foi assim no decorrer da história. O propósito de Jesus não mudou. Os discípulos entenderam bem a sua missão. E a pergunta hoje é, meu irmão, que não quer calar, eu e você como igreja, será que nós temos entendido a nossa missão? Será que você tem entendido a sua missão? Será que a ficha, querido, já caiu para você? Receba isso aqui com muito amor que eu falo no seu coração, aqui nessa noite, no nome de Jesus, você que me ouve também na sua casa. Será que a sua ficha já caiu? Será que você já se deu conta do alto preço que foi pago por você ali naquela cruz? Será que essa ficha, meu irmão, já caiu no nosso coração? Entenda de uma vez por todas, o preço que Jesus pagou por nós naquela cruz é suficiente para ter nos resgatado de uma condenação do inferno, de uma condenação eterna, nos feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, e nos deu poder e autoridade para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós aqui nessa terra. E Jesus não tem para mim e para você, meu irmão, apenas cura física, não apenas um bom emprego, não apenas uma vida financeira abençoada. Ei, querido, Deus tem muito mais, porque a bênção de Deus na minha vida e na sua vida não é apenas para você, é para abençoar também outras pessoas, é para estender o reino de Deus. Então Jesus só investe naquele que quer investir. Jesus só abençoa aquele que tem um coração para abençoar. Aquele diz, eu quero ser uma bênção, pode ter certeza, Deus vai te capacitar com tudo que você precisar. Vou dizer de novo, aquele que diz, eu quero ser uma bênção, Deus, Ele irá te capacitar, Deus irá investir na sua vida, em tudo que você precisar. Não vai faltar palavra de sabedoria na sua boca, não vai faltar palavra de conhecimento, não faltará unção. Quando o discípulo colocar a mão sobre os enfermos, haverá cura. Quando o discípulo colocar as mãos sobre os cativos, haverá libertação. Quando os discípulos orarem, o Senhor responderá, porque o Senhor sempre responde a oração dos seus discípulos, porque é uma oração sincera, é uma oração que não busca os seus próprios interesses. Ei, querido, quando nós temos uma oração sincera, uma oração que não busca os nossos próprios interesses, irmão, essa oração que Deus responde é assim, porque é a oração orada segundo o coração de Deus. É uma oração que não busca a sua própria vontade, não busca os seus próprios interesses, mas é aquela oração que diz, Senhor, eu amo o Senhor e amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero ser abençoado para que eu me torne um canal de bênção, para que outras pessoas venham conhecer o amor do Senhor. Então Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles poder e autoridade. Não foi para a multidão. Agora tem outra pergunta que não quer calar. Entre ser discípulo e fazer parte da multidão, quem você escolhe? Aí as igrejas lotadas e lotadas de pessoas. Mas tem os discípulos e tem a multidão. A multidão só fica assim, dá. Onde Jesus está? Eu quero receber um milagre, eu quero receber cura, eu quero receber provisão, eu quero receber resposta, eu quero receber uma oração forte, eu quero receber uma palavra poderosa. A multidão está lotada, as igrejas estão assim. Mas quem você escolhe ser? Discípulo ou multidão? Responda para você, querido. Responda para você. Porque a nossa resposta vai dizer, receba isso com muito amor no seu coração, a nossa resposta vai dizer o quanto nós amamos Jesus ou não também.
O quanto nós amamos Jesus de verdade ou o quanto nós somos hipócritas. Queremos apenas receber, egoístas. A nossa resposta, querido, vai dizer quem nós somos. Irmão, a palavra de Deus ela nos constrange porque o amor de Cristo nos constrange. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o exemplo dos discípulos no passado, o próprio exemplo dos discípulos nos constrange. Será que nós teríamos disposição de sermos jogados lá em cova de leões, lá no Coliseu de Roma, como muitos foram jogados, estraçalhados pelas feras? Porque era imposto para eles uma condição: ou vocês negam esse Jesus, ou vocês vão morrer. E muitos morreram. Hoje as pessoas não têm compromisso nem de vir ao culto. Muitas vezes vinha ao culto de manhã, domingo, quarta-feira da vitória. Olha que é a quarta-feira da vitória, hein? As pessoas preferem ficar em casa assistindo não sei o quê, né? Fazendo não sei o quê. Ah, que eu estou cansado. Eu cheguei do serviço cansado. Ei, não entendeu até hoje que é um abençoado. E que a alegria do Senhor é a nossa força. Que na presença do Senhor nos cura, nos restaura, nos fortalece. Somos renovados quando recebemos um alimento novo. Então até para vir no culto da vitória. Ah, vitória. Será que é vitória? Continua me amando aí, irmão? Ai, ó, aleluia. Uma me ama muito. Quarto, querido, ele não vive para fazer sua própria vontade. Amém? Um discípulo de Jesus, ele não vive para fazer sua própria vontade. Gálatas 2:20, olha aí. Olha o que Paulo diz, irmãos. Olha que palavras que nos confronta. Irmão, não tem como falar sobre discipulado sem deixar, Senhor, pode constranger mesmo o nosso coração? Para que nós realmente sejamos uma igreja de crentes que tem vergonha na cara. Irmão, coisa mais bonita é um menino que tem vergonha na cara, não é? Aquele menino sem vergonha dá um trabalho para o pai e para a mãe, não é? Mas o menino que tem vergonha na cara, ele é a alegria do pai e da mãe. Ele fala assim: puxa vida, meu pai e minha mãe puxam minha orelha, mas eu não vou fazer isso mais não. Eu não vou fazer, eu vou obedecer agora. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por mim e por você, para que nós possamos nos entregar em favor dos outros. Ninguém precisa se entregar por Jesus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele já pagou o preço. Mas eu e você, se nós realmente amamos ao Senhor Jesus, nós precisamos ter um coração de se entregar, um coração que entrega, um coração que dá, um coração que abençoa. Ele não vive para fazer a sua própria vontade, porque ele foi crucificado com Cristo. Ei, irmão, quem está crucificado, ele não consegue se descrucificar, nem sei se tem essa palavra. Ele não consegue se descrucificar sozinho. Alguém tem que ir lá e soltar ele. E normalmente só é descrucificado depois que está morto. Tem muito crente que fala assim: eu estou crucificado com Cristo. Ah, mas quer saber? Eu vou dar uma descidinha aqui da cruz, para mim ali cuidar daquele negócio meu, para mim, né, dar uma voltinha ali no mundo, para mim fazer a minha vontade ali. Nem pergunta para Deus, não, eu vou descer da cruz aqui, porque tem uma pessoa que está talhando meu sangue, está fazendo raiva. Ah, eu vou descer da cruz. Espera aí. Você está crucificado com quem? É com Cristo? Então não tem como você se descrucificar. Se você se descrucificar, quer dizer que você não está crucificado com Cristo. Quer dizer que a sua entrega é uma entrega condicional. Quer dizer que aquilo que até que um determinado ponto tudo serve. Mas chegou um determinado ponto, ah não, então agora eu já não quero mais. Não, querido. Quem está crucificado com Cristo, só depois que ele morre, que ele é retirado da cruz.
Porque ele está morto em Cristo Jesus. A sua carne morreu. As suas vontades morreram. O ego morreu. A natureza terrena morreu. Agora o pecado já não domina mais a carne, porque está morta. A carne está morta. Mas aquele que está crucificado com Cristo, no momento que ele morre, querido, para este mundo, ele é crucificado, ele morre a sua carne, mas ele ressuscita uma nova criatura, um homem ou mulher espiritual, que agora, sendo espiritual, não vive para fazer a sua vontade, mas ele vive para fazer a vontade daquele que o chamou, daquele que o comprou. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho do meu Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, a minha vida a partir da crucificação em Cristo Jesus não é mais para mim mesmo, mas é para glorificar o nome do meu Deus. Porque ninguém mais me amou como Ele me amou. Ele me amou e se entregou por mim. Então agora já não sou eu que vivo. Eu não vivo para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade do meu Deus. Preste atenção. Esse é um dos grandes problemas também da igreja. Ah, pastor, não estou com vontade de evangelizar. Ah, pastor, não estou com vontade de participar de uma célula. Ah, pastor, não estou com vontade de liderar uma célula. Ah, eu não estou com vontade de servir um ministério da igreja. Desculpa eu te falar. Você não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Você não entendeu o que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não entendeu o que é de fato ser alguém que morreu para este mundo. Foi crucificado com Cristo. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o reino de Deus não é uma democracia, onde eu faço as minhas vontades, o que eu quero ou o que eu não quero. Não, querido. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é uma teocracia. Teocracia é um lugar, é um reino onde existe um rei. E o que o rei fala, pronto, acabou. O reino de Deus é uma teocracia, porque existe Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a direção que Ele traz é a que eu obedeço. A palavra que Ele traz, sobre a tua palavra, nós vamos caminhar. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, meus irmãos. Se nós cremos que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, se nós cremos que nós nascemos de novo, se nós cremos no alto preço que Ele pagou por nós ali naquela cruz, então é dessa forma que nós vamos caminhar. Quinto, o discípulo de Jesus, ele vive um relacionamento crescente com Jesus. Segunda carta de Pedro 3, versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha o conselho do pastor Pedrão. Qual era o conselho do pastor Pedro para suas ovelhas, aproximadamente 2000 anos atrás? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, nós não seremos levados pelos erros dos falsos profetas que tem por aí afora. É o que ele está dizendo. Guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Para que vocês não sejam levados por falsos ensinos, por falsas doutrinas. Para que vocês não sejam corrompidos por esse tipo de gente que sequer tem princípios morais, mas que a fé de vocês esteja somente no Senhor. E para que vocês sejam guardados desse erro, ou desses enganos dessas pessoas que não têm esse tipo de princípio, para que vocês não venham decair na fé, só existe um caminho. Só existe uma alternativa: crescimento espiritual. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Crescer na graça, desfrutar pela fé de tudo que Jesus conquistou por nós aqui lá naquela cruz. Paz,
alegria no espírito, família abençoada, vida convicta na fé, firmeza no evangelho, força no dia da tribulação, perseverança no tempo da adversidade, graça, desfrutar de tudo e de todos os benefícios que Jesus nos concedeu naquela cruz. E conhecimento, sede de Deus, amar a palavra de Deus, amar estudar as sagradas escrituras, conhecimento de Deus, amar estar nos cultos da igreja, porque ali tem ministração, ensino da palavra. Tudo aquilo, querido, que vai provocar conhecimento em nós, nós devemos absorver como uma esponja seca, lançada em uma água. Ela absorve toda aquela água e todos os seus poros ali ficam completamente cheios de água. E quando você tira aquela esponja da água e você tira, o que vai acontecer? Ela vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Ei, querido, preste atenção. Por isso a Bíblia fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você seja cheio. E ao ser cheio, você possa transbordar deste conhecimento também, como um discípulo que faz novos discípulos, e assim você se torna um discipulador para a glória do Senhor, onde muitas outras pessoas irão conhecer o amor de Cristo através do seu conhecimento, através daquilo que Deus fez na sua vida, através do investimento que o Senhor fez em você. Mas é preciso que eu e você, meus irmãos, tenhamos sede e fome de Deus, desejo de crescer no conhecimento do Senhor. Que lindo é, que bonito é a gente vê um crente, querido, que converteu hoje, por exemplo, fez a classe de batismo, tudo bonitinho, se batizou, e aí tem uns cursos na igreja, e falei: eu quero participar de tudo agora. Eu estava conversando com uma pessoa e foi assim: olha, a minha vida era tão assim no passado e tudo, mas agora que eu nasci de novo, agora que eu entendi o evangelho, tudo que a igreja tem, pastor, eu quero que o senhor me fala, cursos, tudo, eu quero. Você é sede de Deus, e essa sede nunca deve acabar, meu irmão. Essa sede, essa fome nunca deve acabar. Pelo contrário, ela tem que crescer cada dia mais. Porque quanto mais você se alimenta de Deus, mais forte espiritual você se torna. Mas o crente que não se alimenta de Deus, ele se torna raquítico na fé, sabia disso? Ele se torna fraco. Uma ovelha, se ela não se alimentar, ela vai se enfraquecer. E se enfraquecer, ela vai ser um alvo fácil do inimigo. E é tão interessante que Satanás, ele é estrategista. O inimigo é estrategista. Ele vai atacar exatamente aquela ovelha que está fraquinha, raquítica. Ele vê uma ovelha ali mais forte, correndo, saltitando, cheio de vigor, cheio de energia. Por que ele não vai atrás dela? Porque ele sabe que ele vai ter uma dor de cabeça terrível. E a chance de perder aquela ovelha é muito grande. Mas ele vai investir com todas as suas garras, com toda a sua força, naquela ovelha que não ora, que não jejua, que não lê a palavra de Deus, que busca os seus próprios interesses, não se preocupa em crescer na fé, não se preocupa em crescer no conhecimento de Deus e receber poder e autoridade de Deus. É esse que Satanás vai atrás. Glória a Deus que não tem ninguém aqui na Lagoinha Barreiros. Obrigado, Jesus. Irmão, me ajuda a pregar aí, pelo amor de Deus. Glória a Deus, não tem nenhum crente aqui assim. Todo mundo aqui tem sede de Deus, tem fome de Deus. Amém? Aleluia, crente. Para concluir aqui, meus irmãos, penúltimo ponto, Marcos 12, 28. Um discípulo de Jesus, ele não nega a sua fé em Deus por nada. Marcos 11, 28, olha o exemplo do próprio Senhor Jesus. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: olha, de todos os mandamentos, qual que é o mais importante, Jesus? Olha a pegadinha que eles queriam fazer com Jesus aqui. Qual que é o mandamento mais importante para o Senhor? Jesus respondeu: o mais importante mandamento é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor.
Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Essa declaração de Jesus foi uma declaração perigosíssima, porque eles queriam pegar Jesus. Porque nessa época, o imperador de Roma era considerado como um deus. E somente ele deveria ser adorado em Roma. Então Jesus correu um sério risco de ser morto ali naquele momento. Mas, numa iminência de morte, Jesus, ele continuou declarando: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Essa expressão é conhecida como Shema Israel. Todo judeu sabe dela, de cor e salteado, que não existe outro Deus que não seja Jesus. Jesus não se parece com Deus, Ele é Deus. Não existe outro que se pode colocar no lugar de Jesus para nos levar até Deus, para nos dar a salvação. Jesus, Ele é o único caminho, é a única verdade, Ele é a vida, e Ele está aqui presente em nosso meio. Ele está presente entre nós, querido, porque Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua. Fique de pé no seu lugar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Sétimo ponto. Um discípulo de Jesus, ele leva outros a se tornarem discípulos também. Aqui fala da grande comissão. Mateus 28, os irmãos podem se posicionar aqui, tanto os diáconos como também os irmãos do louvor, por favor. A grande comissão, eu e você, nós conhecemos. Quem aqui conhece a grande comissão? Levante a sua mão assim. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Quem aqui conhece essa palavra? Nós conhecemos. Mas a pergunta é, estamos vivendo ela? Estamos praticando? Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um discípulo de Jesus, ele entende que ele foi comissionado por Jesus para ir e fazer outros discípulos. A grande comissão, querido, não é uma opção para mim nem para você. Fazer discípulos não é opção, é ordem. Ide, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que eles forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os, ou seja, discipule. Por isso que aqui em Lagoinha nós temos as células, porque célula é lugar de discipulado, lugar de ensino. Você aprende aqui no culto? Você aprende aqui no culto, querido. Mas é muito glorioso aprendermos na célula, porque na célula ali nós temos a agenda da igreja, tem ali o estudo dirigido, temos ali o líder, não é? A gente olha no olho um do outro, um irmão olha no olho um do outro, compartilha das suas dificuldades, das suas vitórias, ora uns pelos outros, aprendem uns com os outros, ensina uns aos outros. Então a célula é esse ambiente de discipulado. Então aqui em Lagoinha nós não apenas batizamos e fica ali, não, querido, aí. Porque o propósito de Jesus é que eu e você continuemos a nossa caminhada, ensinando, instruindo, porque aquele que é ensinado,
ele tem capacidade para ensinar a outros. E é assim que a igreja do Senhor vai crescendo de geração em geração. Que o Senhor possa encontrar em Lagoinha Barreiro, em toda a Lagoinha Global, no nome de Jesus, querido. Lá no Japão, uma mensagem de discipulado intencional chegou hoje lá no Japão, na Lagoinha de Tóquio. Lá no Afeganistão temos a nossa Lagoinha. Em tantas nações. E Lagoinha Global caminhando nessa mesma unção de discipulado. Nós temos os células aqui na igreja. Segunda-feira. É segunda mesmo? Isso. Não é aqui na igreja. Segunda na casa da Daiane e do Fábio ali no Tirol. Se você mora naquela região, pode nos procurar. Nós vamos te passar o endereço. Temos 3 células aqui na igreja quinta-feira. Temos células aqui na sexta-feira. Ei, querido, nós temos células. Temos células no Diamante, na casa do Astolfo e da Andréia. No bairro das Indústrias, no Aguinaldo da Viviane. Ei, então as células dos jovens aqui todo sábado, primeiro e terceiro sábado, 18 horas. Só não vai ser cuidado aqui em Lagoinha, só não será discipulado, só não vai crescer em Cristo quem não quiser crescer aqui em Lagoinha. Porque aqui nós temos uma proposta de caminhada e de crescimento para as nossas ovelhas. Para que as ovelhas de Lagoinha não se tornem ovelhas raquíticas, mas que as ovelhas de Lagoinha cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, tornando ovelhas poderosas no Espírito Santo de Deus, para gerarem novas ovelhas, novos discípulos para a glória do Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus aí, querido, pelos nossos discípulos, pelos nossos discipuladores, por Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, querido, antes de participarmos aqui da Santa Ceia. Feche seus olhos, quero fazer uma oração com você. Você que está na sua casa também assistindo essa transmissão, ou quem sabe no trânsito, aonde você estiver, agora você acessou aí na rede social, e essa palavra está chegando até você. Quem sabe você está aí assistindo, você que está aqui, você ainda não entregou sua vida para Jesus, você não tem a certeza da sua salvação, você quer se tornar a partir de hoje um discípulo de Jesus, um herdeiro da salvação eterna, ou quem sabe um dia você andou nos caminhos do Senhor e você se afastou dos caminhos dele, mas você quer voltar e renovar sua aliança com ele nesta noite. É noite de Santa Ceia, é noite de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Quem sabe você estava afastado, frio na fé, e você quer retornar para a casa do Pai. Se tem alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus, confessar Ele como seu Senhor e seu Salvador, ou se esfriou na fé, e você quer renovar sua aliança com Ele, você quer voltar para os caminhos do Senhor, você estava longe, mas você quer retornar. Tem alguém aqui? Eu quero pedir a você, dê um sinal com a sua mão, levante assim uma de suas mãos, bem alto, porque eu quero ver você. Tem alguém? Que nessa noite você decide, eu quero entregar minha vida para Jesus. Estou vendo um jovem com a mão levantada lá partindo do Maico. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele? Amém? Vai chegar lá pertinho dele, por favor. Traz aquele Maico, você está mais perto dele aí. Vem cá, querido, você levantou sua mão, tem mais alguém? Isso, dois jovens, glória. Vamos dar aplauso a Jesus por eles, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém? Que bênção. Se tem mais alguém, sai do seu lugar. Se tem mais alguém, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, querido. Você não está entregando sua vida, não é para pastor, não é para uma denominação, não é para Lagoinha. Você está entregando sua vida para Jesus. Chega aí. Deus abençoe. Amém. Abençoe essa vida. Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está esses 2 jovens diante do altar do Senhor. Como igreja, meu Pai, nós declaramos, ó Deus, que a partir dessa noite, essas vidas nunca mais serão as mesmas. E na autoridade do nome de Jesus, que nós quebramos agora todo o poder das trevas contra essas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra agora nesses corações, transforma essas vidas agora, a partir de hoje, para que eles se tornem novas criaturas, discípulos do Senhor. Ó Deus, e que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, meu Pai. Como igreja, meu Deus, nós os abençoamos e com alegria, meu Pai, nós os recebemos na família de Cristo. Para a glória do Senhor nós oramos. Nós vamos contar até 3. Olha aqui para mim. No 3 vocês vão olhar para trás, porque a igreja vai receber vocês com um aplauso maravilhoso, amém? E vocês vão continuar nessa caminhada, porque a igreja ama vocês, amém? Vamos lá? Conte até 3, vamos celebrar Jesus por essas vidas. Aleluia.
Receba o carinho da igreja, amém? Deus abençoe você. Amém? Glória a Deus. Há uma festa no céu. Amém? Há uma festa no céu por uma alma que se arrepende. Glória a Deus por esses jovens. Queridos, neste momento já vão estar entregando os elementos da ceia. Você ao receber os elementos da ceia, você que já é batizado em Cristo Jesus, essa fumaça é uma bênção. Oh, aleluia.